Olá, estudantes! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Dário Pinheiro e vou ficar com vocês nesta aula que tem como objeto de conhecimento Educação no mundo moderno. O detalhamento desta aula é o que é o mundo na era moderna e a contemporaneidade. Educação moderna. Educação contemporânea, educação no século XXI. Vamos agora iniciar a nossa aula. Educação no mundo moderno. Se fala muito em mundo moderno, em modernidade, em contemporaneidade. Mas eu pergunto a vocês se essas expressões, se esses termos estão claros para vocês. Você pode até dizer que sim. Historicamente, eles são termos que definem épocas distintas. Mas será que é só isso? Eles marcam somente um tempo histórico? Não. Com certeza não. E eu quero dizer para vocês que o que é o mundo moderno e a contemporaneidade quer dizer exatamente o seguinte. Vamos lá ler juntos. A era moderna, pré-moderna, modernidade ou ainda a pós-moderna é uma referência à ordem política, à organização de nações, a forma econômica que essas adotaram e inúmeras outras características. Percebam que a partir deste conceito não significa, então, somente uma temporalidade, uma marcação no tempo, um ano X, um ano Y, século XVIII, século XIX, não é exatamente isso, mas são momentos desses tempos em determinados lugares em que há uma mudança, há uma referência a determinada ordem política, a determinada organização de nações e também a forma econômica. É isto realmente que marca uma era, uma época que, historicamente, se chama de moderna, pré-moderna, modernidade ou até mesmo pós-moderna. Então, esses termos, para a sociologia, significam uma mudança no pensamento das pessoas que vivem, sim, naquela época, em determinado contexto social que está passando por mudanças. E aí, nós podemos perguntar também o que é o mundo na era moderna e na contemporaneidade. Esta pergunta a gente vai dizer que é justamente a trajetória do pensamento humano e o seu processo de construção. Dessa forma, nós estamos sintetizando justamente essa passagem de um mundo na era moderna para a contemporaneidade. É o pensamento humano em seu processo de construção que está em movimentação. É como se eu dissesse ou perguntasse a vocês, a forma como você pensa hoje, agora, no momento dessa aula, é igual à forma como seu avô, sua avó, ou até mesmo seus pais, pai e mãe, será que eles entendiam o mundo como você entende hoje, que vive este momento? Com certeza você diria, professor, meus pais não me entendem. Normalmente, os jovens falam dessa forma, mas, na verdade, isso tem um fundo de verdade. É redundante, mas é verdade, gente. Por quê? Porque são tempos diferentes e o que passou não foi somente uma mudança de um ano em que seu pai ou sua mãe nasceram e o ano que você nasceu. Não é simplesmente essa questão de temporalidade, mas é porque há, sim, uma mudança no processo da construção do pensamento da geração atual, da geração contemporânea, que difere do pensamento da geração anterior a cada um de vocês, jovens, que são seus pais, seus avós, eles são de outra geração. A sociologia da juventude tem esta
corrente de pensamento geracional que pode aqui servir para exemplificar essa mudança de pensamento de acordo com a geração ou com o tempo. Mas também eu quero deixar claro, só um parêntese aqui na nossa aula de educação, que não é de uma geração para outra que tudo vai mudar. Existiram épocas em que, de uma geração para outra, o pensamento continuava o mesmo. Passaram-se anos e séculos e o pensamento continuou o mesmo. O que marca o nosso tempo histórico nesse processo de mudança é a rapidez com que ele acontece. E alguns autores da sociologia vão também prestar atenção nesta mudança muito rápida que acontece. Um deles, que é um clássico da sociologia, Max Weber, ele usa um termo desencantamento do mundo. Esse termo significa exatamente a percepção que você vai tendo das coisas que o cercam e à medida que você começa a conhecer, isso te traz uma certa aflição. Gente, está mudando muito rápido, eu não estou entendendo o meu mundo, eu não sei o que está acontecendo aqui na minha comunidade, na minha sociedade, tudo está mudando. Será que as coisas estão mudando? Ou sou eu que estou começando a perceber o mundo que me cerca de forma diferenciada? Fica essa questão que Weber chama de desencantamento. Outro autor já contemporâneo, que é Zygmunt Bauman, ele diz o seguinte, que todos nós, na contemporaneidade, estamos em busca da nova ordem. Vejam bem, se Weber diz que este mundo acaba nos desencantando a partir do conhecimento e da percepção que nós temos sobre ele, Bauman já vai dizer, a partir desse desencantamento, então a sociedade, as pessoas estão em busca de uma nova ordem. São tempos diferentes, organizações sociais diferentes. É fácil vocês perceberem se nós voltássemos no tempo, por exemplo, lá na Idade Média, que é um tempo histórico que é bem claro para vocês. Como era a sociedade naquela época? Vamos ver como estavam presentes as coisas lá na Idade Média, como eram as casas, como eram as pessoas, como eram as construções e como é esse mundo hoje. O mundo que você vive agora. Vocês conseguem perceber a diferença de o mundo na Idade Média e o mundo na Idade Moderna? Hoje nós temos prédios diferentes, nós temos ruas diferentes, luzes diferentes. As pessoas se comportam de forma diferenciada daquele momento da história lá na Idade Média, onde tinham castelos, Quando se fala em Idade Média, o que vem em primeira cabeça? Reis, rainhas, castelos, donzelas, mitos de dragões, Aquela coisa toda que é muito representativo de um momento histórico. Mas, como nós estamos querendo deixar claro, não é o momento histórico, mas é o pensamento, é a forma como naquele momento histórico as pessoas percebem o mundo. Hoje, neste cenário de um grande centro urbano, as pessoas pensam da mesma forma como se pensava lá na Idade Média, com aqueles castelos. Ah, professor, mas só o que mudou foi a forma, a construção. O que mudou foi que agora tem asfalto e antes não tinha, agora tem prédios, tem edifícios. E naquela época, os prédios eram castelos, eram torres, era uma construção diferente, sim. Isso é verdade, existe essa diferença, mas eu quero chamar a atenção de vocês para a questão da mudança do pensamento, da forma como a gente percebe as coisas. E a educação vai justamente trabalhar esta questão da mudança do pensamento, da construção do pensamento humano no momento em que ele está vivendo, no seu contexto histórico. A educação moderna, ela traz já essa percepção e essa preocupação. É claro que o conhecimento da história e a experiência da educação passada é, sim, muito importante e essencial, inclusive, para a compreensão dos rumos tomados pela educação no presente.
A educação, ela sofre mudanças de acordo com o pensamento humano. Ou será que é o inverso? Ambos, um acompanha o outro? Pois bem, eu diria para vocês que ambos estão caminhando juntos, ou pelo menos tentando caminhar juntos. A educação vai acompanhar a mudança do pensamento humano. Para quê? Para que ele entenda, para que ele compreenda, principalmente, o momento presente em que ele está vivendo. No passado, houve educação? Sim, houve educação. Não foi esse processo educacional, não existe somente nos dias aqui em que estamos vivendo no presente, agora com você aí que está nos assistindo. Não, eles existem já há muito tempo atrás. E nós podemos dar um passeio por essa história só para trazermos aí alguns exemplos e para que vocês percebam que a educação moderna traz alguma coisa do passado, como, por exemplo, lá da Grécia Antiga. Como acontecia a educação na Grécia? A nossa herança cultural, ela foi deixada pela antiguidade, pela Grécia, principalmente como a fonte principal sobre a qual a civilização ocidental se ergueu. Civilização ocidental é a nossa sociedade. Nós que vivemos nas Américas, desse lado do mundo ocidental, nós temos hábitos, costumes e uma educação diferenciada, em muitos casos, da educação oriental. Então, a Grécia, ela é assim, a fonte principal dessa educação que nós temos no presente, nesse lado do mundo, que é o lado ocidental. E, passando aí pela história, continuando, a Idade Média, que nós acabamos de citar, também tinha um modelo educacional. Também se desenvolvia educação na Idade Média. E como é que era lá? O conhecimento, na Idade Média, era tido como um corpo sagrado. Essa matriz de pensamento permaneceu dominante com traços da tradição espartana na educação medieval. Olha aí, tradição espartana. Essa tradição educacional remete aonde? A Grécia, a cidade de Esparta. Revejam aí seus conhecimentos em história, da história antiga, da antiguidade, e vocês com certeza vão trazer à lembrança a cidade de Esparta, que era um modelo educacional centrado na disciplina e também no militarismo. Mas principalmente a disciplina passou da antiguidade para a Idade Média. Tudo bem que eles já começavam a ver na Idade Média a educação como um corpo sagrado, mas trouxeram da antiguidade, principalmente da Grécia, modelo espartano de educação no sentido da rigorosa disciplina. Isso permaneceu na Idade Média. E nós vamos avançando neste percurso histórico da humanidade através dos tempos e chegamos aonde? Na educação moderna, nos tempos modernos. Lembro, mais uma vez, que quando nós falarmos moderno, não estamos nos referindo apenas ao século XVI, XVII, XVIII, não. É o pensamento nesta época que foi começando a mudar. Deixamos de pensar, por exemplo, de forma teocêntrica, onde Deus justificava tudo, a religiosidade, principalmente a cristã, justificava toda a ordem social. E vamos passar para uma outra época em que a ciência começa a ocupar esse espaço, né? O homem começa a dizer, não, eu entendo o mundo, não é uma questão religiosa, mas é uma questão de conhecimento, onde o antropocentrismo, o conhecimento é voltado para o homem e deixa de sair da questão religiosa, da questão divina. É quando esse pensamento começa a mudar, é que a gente pode dizer, aí também vai começar a educação moderna. Porque lembram que nós comentamos que eles estão caminhando juntos, a educação e o pensamento, eles estão caminhando aí para poder
digamos assim, trazer clareza sobre o momento em que as pessoas estão vivendo de acordo com seu contexto social. E o modelo de educação escolar centrado na figura do professor como transmissor do conhecimento se expandiu. Isso aí é o que já vamos chamar de educação moderna, nesse momento histórico. É a figura do professor, como vocês podem olhar nessa imagem, que está aí na frente, os alunos prestando atenção, todo mundo muito atento, assim como vocês estão prestando atenção, né, na transmissão aqui desse conhecimento, dessa informação. Esse modelo, ele se expandiu, olhem só, ao longo dos séculos 18 e 19. Olha que interessante, porque você pode dizer, professor, parece então que nós estamos aí no século XVIII, onde nós temos um professor que geralmente fica à frente da turma e esse professor conversa, mas calma, que nós vamos chegar na contemporaneidade, para vocês perceberem este movimento e que há mudanças. Ela não ocorre de um dia para o outro. Mas a gente vai já, um pouquinho mais à frente, fazer com que vocês percebam que já existe um processo de mudança na construção do pensamento e na formulação do modo de como a educação acontece na contemporaneidade. Vamos continuar na Idade Moderna, com a educação moderna, para vocês começarem aí a perceber esta mudança. Vamos voltar aqui um pouquinho na educação moderna. Então, a partir do século XIX, o modelo hierarquizado de hierarquia, né, onde um é o maioral, o outro está numa camada mais embaixo, é uma hierarquia, passou a ser questionado por educadores que reivindicaram a participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem. Olha aí como começa a mudar a educação moderna, que é lá nos meados do século XIX. Alguns pensadores já dizem, não, peraí, tudo bem, o professor sabe, ele tem conhecimento, mas não é ele que sabe tudo. Nós queremos aí reivindicar a participação ativa. Anotem essa palavrinha aí, participação ativa. De quem? Sim, dos alunos no processo de aprendizagem, para que eles participem. Então, voltemos aqui à nossa sala de aula tradicional, onde temos a educação moderna. O professor está aqui à frente da turma, conversando com os alunos, explicando alguma coisa que ele está trazendo, uma temática interessante sobre educação moderna, mas também está dizendo que este momento está mudando. Esta percepção de educação centrada somente numa figura, que é aquele que está à frente da turma, né? À frente da sala de aula, conversando com vocês, essa centralização de conhecimento começou a ser questionado e está sendo questionado, porque os estudantes têm que participar de forma ativa. Não é só ficar passivo, sentadinho, olhando lá para o professor, ouvindo, anotando, não. Ele também pensa, você também pensa, você também tem vivências diferenciadas, muito diferentes das minhas vivências. Por que não trocar essas experiências para nós nos enriquecermos? Conseguem perceber esta mudança? É isso que eu estou aqui tentando e, é claro, estou conseguindo fazer com que vocês percebam que só ficar sentadinho, aí, ouvindo, não é bem assim. A educação moderna começa a ser questionada, porque pensadores, educadores começam a ver que a sociedade está mudando, que o pensamento das pessoas que vivem no presente está mudando. O aluno, sim. A aluna, sim. Tem que ter voz e participar de forma ativa nesse processo. É um processo. Todos devem participar, porque aí
todos vão crescer juntos. E continuando aí com essa educação moderna já no século XX, vai haver, sim, essa mudança de pensamento, porque foca em ambientes de aprendizagem flexíveis. Pode haver mudança? Podemos flexibilizar? Sim, a educação começa a ser pensada em um ambiente flexível, que pode incluir não somente a sala de aula, mas inclui outros espaços, como, por exemplo, laboratórios, né? Leva o aluno para o laboratório para ele aprender, é outro ambiente. Tem outro espaço também, ao ar livre. Será que ao ar livre nós podemos desenvolver aprendizagens? Podemos aprender juntos? É claro que sim. Atividades extracurriculares, né? Fora aí da estrutura curricular, da formação geral básica, trazer outros conhecimentos que sejam agregados aos conhecimentos formais e os dois juntos, como dissemos agora há pouco, fazem com que todos se desenvolvam com olhares múltiplos. E, no mundo presente também, a tecnologia educacional digital. Isso, trazer matérias digitais. Então, vejam que este ambiente aqui, que até o final do século XIX era o modelo de educação moderna, começa a ser questionado, porque pede que todos participem, que o aluno participe de forma mais ativa. Historicamente, a educação, então, não atendeu aos mesmos tipos de objetivo. Precisa de quê? De contextualização. Mais uma vez, vou repetir, a educação tem que caminhar junto com o pensamento humano que vive em constante transformação e construção. E a educação tem que acompanhar isso. É uma necessidade dos educadores, dos pedagogos, dos pensadores aí dos modelos educacionais acompanhar. E isso, claro, tem que ter aí estudo, conhecimento, desenvolver métodos e teorias mais novas que atendam, porque os métodos e as teorias tradicionais antigas, olhem bem, têm traços ainda no presente, nos dias atuais. A gente pode perceber, como falamos agora há pouco, nos dias atuais, que nós vamos encontrar alguns traços daquela educação da antiguidade, daquela educação da Idade Média. Mas esse é um processo de mudança. Conciliar o valor do conhecimento ao valor do engajamento dos alunos como estratégia para sanar as exigências de um mundo em contínuo desenvolvimento. Olha que legal! Mais uma vez, o mundo aí está em contínuo desenvolvimento. Essa educação moderna já foi questionada, mas isso é muito bom, é saudável. A educação, enquanto ciência, enquanto estudo, enquanto disciplina, ela procura e acompanha assim esse pensamento. É por isso que ela está sempre trazendo ideias novas, novos métodos e novas estratégias. Mas da educação moderna, nós vamos passar para outro momento, que é a educação contemporânea. É educação na contemporaneidade. Vocês podem dizer, o momento contemporâneo é o momento que estamos vivendo. Sim, exatamente. O nosso contemporâneo é o momento que nós estamos vivendo agora. É o agora. Esse é o nosso contemporâneo. Então, a educação nos dias atuais, ela também requer algumas mudanças, pensamento novo. Professor, então vamos deixar de ser modernos? Alguns autores até fazem essa questão vir à tona. Então as pessoas estão deixando de ser modernas? É bem provável que sim, porque estão ficando contemporâneas. E a educação contemporânea, ela é formada por diferentes abordagens de ensino, que são adaptadas às transformações sociais, tecnológicas e culturais atuais. Mais uma vez, chamo a atenção de vocês para que não deixem de perceber que a sociedade está em constante mudança, em constante transformação, e a educação contemporânea já
tem essa preocupação e por isso que ela formula novas abordagens para acompanhar este movimento. E, na contemporaneidade, a educação está baseada na participação, olha aí, ativa dos alunos. E essa abordagem promove uma aprendizagem significativa, colaborativa, crítica e personalizada. Vejam que interessante, são termos que estão presentes na contemporaneidade como preocupação da educação contemporânea, fazer com que os estudantes tenham aí uma participação ativa, significativa, colaborativa, crítica e personalizada. A educação contemporânea, ela adota uma abordagem que é centrada no aluno e não mais no professor. Os professores são importantes? Sim, são muito importantes e vão continuar sendo, porque nós, educadores, estamos também acompanhando esse processo de mudança com esta abordagem mais centrada no aluno, que prioriza, sim, a participação ativa, a colaboração e a aprendizagem significativa. Esses significados, por isso que nós aqui, eu neste momento, estou insistindo para que vocês percebam. Isso não é difícil, é só olhar o movimento, as mudanças que acontecem na sociedade ao seu redor. Ou seja, tratamos aqui de perspectiva educacional aberta e que desafia diretamente o modelo tradicional. É isso que estamos tentando fazer e estamos fazendo, aos poucos, desafiando aquele modelo tradicional que nós chamávamos de educação moderna, para trazer novos enfoques que estão centralizados aí no aluno, centralizados na aluna, para que este ou esta estudante participe ativamente e não fique mais só sentadinho, só ouvindo, só anotando. Claro que ouvir, prestar atenção é muito importante, mas falar e saber falar é tão importante quanto, porque isso mostra que você está colaborando, que você está participando e o processo de ensino-aprendizagem está acontecendo. E quais são os desafios, então, que nós temos aí na contemporaneidade? Um dos principais desafios da educação contemporânea é o fato de que os educadores, alunos, pais e responsáveis ainda estão muito presos à ideia individualizadora e rígida do ensino tradicional. É claro, a sociedade, apesar da rapidez, também tem alguns momentos em que ela se fixa ali no tradicional, e isso dificulta uma verdadeira mudança e o desenvolvimento de alunos como seres humanos em toda a sua complexidade. A educação no século XXI não trata exatamente de um novo conceito. Não é muita novidade não, mas é sim uma abordagem inovadora ao processo de aprendizagem. Essa mudança, ela acontece com a intensificação de um elemento chave nos dias atuais, que é a transformação digital, em uma relação direta dos impactos da tecnologia e do acesso à informação na vida cotidiana. Dessa forma, tanto o ensino quanto a inovação tornaram-se pilares para o próprio desenvolvimento social e profissional do indivíduo, não sendo viável ignorar a importância de ambos. Portanto, as escolas precisam integrar as soluções digitais e de comunicação na sua prática. É aí que vêm os desafios do ensino na era digital, para novas competências e habilidades, com as tarefas ou com a tarefa de desenvolver essas novas competências que vêm sendo inseridas na contemporaneidade. O mercado de trabalho está forçando aí a todos os trabalhadores e profissionais a desenvolverem constantemente e, em especial, a forma de lidar com as tecnologias da inovação. Vamos aí ver quais são os desafios. Ética e cidadania,
adaptabilidade e resiliência, inovação e criatividade, liderança, colaboração, disciplina, raciocínio completo e lógico. E todas essas competências que vocês estão vendo aqui, gente, isso pode ser desenvolvido sim através da educação, que é justamente para enfrentar esses desafios que a educação no século XXI está aí presente para nós. Portanto, aproveitem esse momento e desenvolvam tudo isso em direção à adequação da educação neste século XXI. Obrigado pela participação de todos e até a próxima!